Oi, meu nome é Rui Amadei, sou educador físico e atuo como personal trainer. Esse é o primeiro vídeo de vários que eu pretendo fazer sobre exercícios, qualidade de vida. E no primeiro vídeo eu queria falar sobre o que eu considero talvez o mais importante que o educador físico deveria fazer, que é avaliar o seu aluno para montar uma planilha coerente de treinos. A gente sabe que tem vários tipos de avaliação cardiorrespiratória, avaliação da força, avaliação da flexibilidade, avaliação postural. E hoje eu vou fazer talvez uma das mais importantes, que é a avaliação dos padrões de movimento. Tá? Para isso eu vou usar um exercício que é o agachamento, e eu vou analisar simplesmente a articulação do quadril, o que vai estar acontecendo no quadril. São muitas articulações para se avaliar, muitos músculos, então hoje, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai avaliar só o quadril. Tá? Para isso eu vou usar aqui, contar com a ajuda do Gabriel. Então vamos analisar o agachamento. A gente vê todas as academias, os alunos fazendo. Então, vou simular aqui uma barra com carga. O Gabriel vai fazer o agachamento para a gente. Então, perceba o que está acontecendo nesse movimento. Mais uma vez, Gabriel. Na coluna, no quadril. Então a gente está tendo uma flexão da coluna lombar, uma retroversão da bacia e o tronco dele está indo lá para frente. Tá? Por que será que está acontecendo isso? Muitas vezes o professor fica pedindo para o aluno se alinhar e o aluno não consegue se alinhar. Então a gente tem músculos encurtados e também músculos enfraquecidos. Quais são os músculos encurtados? Flexor do quadril, puxa o quadril para trás, aí você inclinando o tronco à frente. Complexo do abdômen provavelmente está encurtado. E gastrocnêmios e solear. Tá? Então esses são os músculos encurtados. E quais são os músculos enfraquecidos? A gente tem glúteo máximo, principalmente o glúteo máximo, e os eretores da coluna. Então o professor precisa orientar o aluno a fazer o quê? Alongamento desses músculos encurtados e fortalecimento dos que estão enfraquecidos. No segundo vídeo, eu vou te dar algumas dicas sobre isso, alguns exercícios de alongamento e alguns de fortalecimento, uma dica pedagógica e progressiva. Tá? Se você quiser ainda fazer mais alguns testes importantes para ter a certeza disso, vamos fazer um teste muito simples para ver aqui o gastrocnêmio, se está encurtado ou não. Você está lá, Gabriel, no final. A gente vai ver o encurtamento do gastrocnêmio, da panturrilha. Pode apoiar as mãos atrás. E vai pedir para o aluno puxar a ponta dos pés para trás. Tá? 90 graus ou mais não tem encurtamento de gastrocnêmio. Até 90 graus tem um encurtamento de gastrocnêmio. Tá? Até 90 graus ou menos ele está encurtado, precisa de um alongamento melhor. Solear é um músculo monoarticular, passa só numa articulação, a gente vai precisar de uma caixa maior para o Gabriel sentar. Sentou, Gabriel? Lá para trás. E o teste é o mesmo do outro. Vou pedir para o aluno fazer dorsiflexão dos pés. E novamente é a mesma situação. Se chegar a 90 graus ou mais, solear não está encurtado. Se não chegar a 90 graus ou até 90 graus, ele está encurtado. Tá? Mais um teste ainda para complementar isso aqui é fazer o agachamento profundo. Gabriel, pode sentar aqui para mim. Vamos fazer sem o bastão para facilitar, tá? Mão na cabeça, vai um pouco mais para frente. Você pede para o aluno fazer o agachamento total, profundo. Pede para ele não levantar o calcanhar do chão, ver se ele consegue. Vou pedir para o Gabriel mostrar aqui, se você tivesse encurtado, o que aconteceria. Vai lá, Gabriel. Então, o aluno levantaria os calcanhares do chão, tá? Precisaria de um calço aqui. Isso é sinal de falta de mobilidade no tornozelo e ou encurtamento gastrocnêmio solear. Tá joia? Vai ficar em pé, cara. O encurtamento dos flexores do quadril, que é um teste muito importante, que é o teste de Thomas, eu vou mostrar no final do vídeo, porque a gente precisa de uma maca para estar deitando o Gabriel. Eu mostro já no final. Tá joia? Então, agora, numa segunda situação, alunos que fazem agachamento, só que é o contrário. Ao invés de fazer flexão da coluna, ele vai fazer o contrário. Uma anteversão da bacia, inclinando o tronco à frente. Então vamos analisar isso aqui. Então perceba o movimento. Descendo, encostando na caixa. Olha só a coluna lombar dele como é que fica. Mais uma vez. Então o que está acontecendo nesse movimento? Quais são os músculos que estão encurtados nesse caso? A gente tem, novamente, flexores do quadril, estão inclinando o tronco dele à frente. Eretores da coluna, os eretores lombares, paravertebrais, estão muito encurtados, estão fazendo com essa lordose. E provavelmente o grande dorsal, tá?
Então, novamente, flexores do quadril encurtados, os eretores aqui da coluna e o grande dorsal também está dificultando esse movimento correto. Quais são os músculos enfraquecidos nesse caso? De novo, a gente tem o glúteo máximo enfraquecido, precisa de fortalecimento, posteriores de coxa, e a gente tem aqui o complexo do core, os músculos profundos do core, transverso, oblíquo externo e oblíquo interno. Tá? Vou continuar com testes complementares de encurtamento. Então vamos ver se o grande dorsal dele está encurtado mesmo. Então tem um teste muito simples. Pode deitar, Gabriel. Isso, um pouco mais para baixo. Isso. Você vai pedir para o aluno deitar no chão ou num colchonete muito fininho, senão atrapalha a visualização, que você vai ver a coluna lombar dele. Então a análise aqui é do grande dorsal para ver se está encurtado. Então o movimento é, o Gabriel vai elevar os braços até as mãos tocarem lá atrás, ok? Vamos lá, Gabriel. Vai raspando pelo chão. Isso. E volta. Pode voltar, está embaixo. Então o que a gente tem que observar aqui? Se aumentar a coluna lombar, esse ângulo, extensão da coluna lombar, é sinal que o grande dorsal já está encurtado. E mais ainda, lá no final, quando os braços se elevam até o final, vai lá, Gabriel, faz de novo. Percebe que os braços deles não encostam no chão e tem um arqueamento aqui da coluna lombar. Então esse é o sinal do grande dorsal e redondo menor encurtado. O braço não toca o solo. Um aluno que é alongado, que tem esse músculo no grau normal, ele encostaria no chão. Encosta para mim, Gabriel. Eu pedi o Gabriel exagerar para a gente ver o erro, mas o grande dorsal dele é um pouco encurtado só aqui na região mais inferior. Na região superior você pode ver que ele encosta bem. Tá? Então um teste muito simples, mas tem que ser feito no colchonete bem fino. E como eu falei dos flexores do quadril, a gente vai fazer o teste agora no final do vídeo. Então, gente, para terminar os testes de encurtamento que eu falei no início do vídeo, a gente vai fazer um dos testes mais importantes, que é o teste de Thomas, para avaliar o encurtamento dos flexores do quadril. Tá? Então o Gabriel sentou aqui na beirada do Cadillac, aqui do Pilates. O aluno tem que se deitar na beirada, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cá. Ele vai abraçar bem uma das coxas, relaxa os ombros. Ele vai retificar só um pouquinho a coluna lombar. E o quadril também tem uma pequena retroversão de uns 10 graus, mas muito pouquinho, tá? Então aqui a gente vai analisar o quê? O encurtamento dos flexores de quadril da perna que ficou embaixo. Então o que a gente vai ver? Encurtamento de ilipsoa, se está encurtado ou não. Se a coxa está encostando no nível aqui da maca, ele não está encurtado. O Gabriel está um pouquinho encurtado, vocês conseguem ver que eu consigo colocar minha mão embaixo. Então o ilipsoa está um pouquinho encurtado. O reto femoral, como ele é biarticular, quando cruza essa articulação e o joelho, ele teria que estar a 90 graus, 80 graus. Então o Gabriel está ok. O reto femoral dele está numa amplitude normal. Se essa angulação aqui fosse maior, se a perna dele ficasse dessa maneira, o reto femoral estaria encurtado, ok? Então um outro exemplo. Se o aluno fica com o joelho então mais alto dessa maneira, ele está com o ilipsoas encurtado, só o ilipsoas, porque o joelho ficou numa angulação em que o reto femoral não está encurtado, tá? Se o aluno fica com o joelho, a coxa levantada dessa maneira, sem encostar aqui na maca, e o joelho mais estendido do que 80 graus, ele tem os dois músculos encurtados, o ilipsoas e o reto femoral. O reto femoral, como eu já falei, ele é biarticular. Então esse teste é muito importante para a gente poder direcionar os alongamentos dos nossos alunos, tá joia?